Eu gosto muito de Sleeper Cars. O Alex já te contou a história do que fizemos em Colorado? Tinha uma competição de Sleeper Cars, sabe? Digamos que ninguém estava pronto pro Sunbeam. A Lotus nunca conseguiu desistir dos aprimoramentos. Então, além de construírem seus próprios supercarros, eles também aprimoraram carros de outras marcas. O Lotus Calton foi um desses aprimoramentos secundários. O Lotus pegou um Vauxhall sedã de 4 portas e o transformou em um supercarro. No exterior há alguns sinais de que ele tem algo de especial. Arcos de roda mais amplos, esse tipo de coisa. Mas é embaixo do capô que a magia acontece. A capacidade do motor foi aumentada para 3,6 litros e Twin Garrett T25 Turbochargers foram adicionados. O bloco do motor foi reforçado e novos crankshafts foram forjados pela Opel e montados na Alemanha. Na rotatória, pegue a terceira saída. Os pneus foram ampliados e o composto de pneus do Lotus Spirit foi usado. Para lidar com problemas na alteração de cambagem, eles colocaram a Self-Leveling Suspension do Opel Seneca. O único aprimoramento que eles não colocaram foi um limitador eletrônico de velocidade. Tudo isso resultou no Lotus Calton, chamado de Type 104 pela Lotus. Um supercarro de 177 milhas por hora, disfarçado de sedã de 4 portas. Somente 950 dessas preciosidades personalizadas foram construídas e se tornaram um clássico moderno. O Lotus Calton foi um exemplo de como transformar um carro comum em um supercarro, mas não foi só isso que a Lotus fez. Em 1979, a Chrysler entrou em contato com a Lotus para criar uma versão totalmente de rally do Sunbeam, seu hatchback de 3 portas. A Lotus, como você pode imaginar, adorou o desafio. Eles pegaram o hatchback de tração traseira e trocaram tudo o que importa. Enrijeceram a suspensão, melhoraram as barras estabilizadoras e ampliaram o túnel de transmissão. O desempenho foi aumentado, colocando uma versão de 2,2 litros do motor de 4 cilindros do Lotus 911 Slant, resultando em impressionantes 250 cavalos, quando o original contava com apenas 105. Foi revelado ao público em 1979, em Geneva, com grandes elogios da mídia automobilística. O Lotus Sunbeam também foi um sucesso nas corridas. Em 1980, Henri Toivonen venceu o 29º Lombard Hack Rally em seu Sunbeam. Se a Lotus deveria fazer mais conversões. O que pra mim é uma pergunta boba. A Lotus deveria sim fazer muitas conversões. Eu vou até ligar pra eles agora.
then I get deep. Rethink, complete, composed, see, never weak, obsolete. They never grow old techniques, become antiques. Better than something brand new, cause it's original. In the wild, style I have much more value. Classical, to be radical, masterful, never irrelevant, mathematical. Sinceramente, acho que eles são os carros mais lindos do mundo. E a história de como eles foram criados é, bom, muito britânica. Entra no carro e vamos começar esse segmento. O Jaguar está entre os meus favoritos. A empresa tem quase 100 anos e foi fundada originalmente para fabricar sidecars para motocicletas. Mas eu acho que esse carro realmente definiu os padrões. O E-Type 1961. Ao vê-lo, Enzo Ferrari chamou de o carro mais lindo do mundo. Um elogio e tanto. E ele não estava sozinho em sua admiração. Esse carro nunca deixou de ser reconhecido. Ele já apareceu em filmes, quadrinhos, games e programas de TV. Diferente de alguns modelos posteriores da marca, ele não era só um carro bonito. O E-Type era leve e rápido. Ele chegava a 153 milhas por hora e parava com freios inovadores nas 4 rodas, que eram melhor do que tudo que a Ferrari, Porsche ou até Mercedes-Benz tinha. Ele era resistente também, com um design baseado no D-Type que venceu as 24 horas de Le Mans 3 anos seguidos. Na rotatória, pegue a segunda saída. Qualquer um que tiver um E-Type dirá que o segredo de sua confiabilidade é dirigi-lo regularmente. Como se você precisasse de uma desculpa. Cerca de 2.500 foram fabricados. E é comum vê-los em concessionárias. E, surpreendentemente, seu preço é até razoável. De forma geral, é um Jaguar quase perfeito. O E-Type foi o sucessor do D-Type vencedor de Le Mans. Mas como seria se a Jaguar o criasse hoje? Em 2013, a Jaguar respondeu essa pergunta com o F-Type Project 7. Sucessor do E-Type, feito do zero para ser o Jaguar mais puro e mais agradável já criado. A tradição do carro é exibida com orgulho nas curvas maravilhosas do D-Type e no inconfundível Aero Hunt atrás da posição do piloto. Mas assim como o E-Type, não é só um rostinho bonito. De 5 litros com supercompressor e uma carroceria totalmente de alumínio, ele é incrivelmente rápido, indo de 0 a 60 em 3,8 segundos e velocidade máxima de 186 milhas por hora. Um carro lindo como esse com certeza tem um design criado minuciosamente. Aliás, ele começou como um rascunho do César Pierre, feito em uma sexta-feira em que ele estava de folga. O diretor de design da Jaguar, Ian Calhoun, viu o ícone do rascunho no computador do César durante uma reunião e perguntou o que era aquilo. O resto é história. 250 Project 7s foram construídos, tanto como sucessor do E-Type, quanto como comemoração das vitórias da Jaguar em Le Mans. Acho que falo por
todos nós quando digo: ainda bem que temos o desenho da tarde de sexta do César. A gente tá quase acabando, mas deixamos a parte boa pro fim. Uma vaga em um rally no carro mais britânico de todos. Entra, aperta os cintos e vamos vencer essa. Tem um carro fabricado na Grã-Bretanha que é, com razão, considerado um dos carros mais influentes do século. Em 100 metros, curva à esquerda. É um carro urbano surpreendentemente espaçoso, com motor montado na lateral. É um ícone da cultura popular. Ele é fabricado em todos os continentes em que haja uma fábrica de carros. É um Mini. O Mini Cooper S foi feito para ser uma máquina de desempenho. Com motores com mais cilindradas, carburadores duplos e discos de freio frontais, essa maquininha potente conseguiu conquistar mais de 30 vitórias em corridas dos anos 60 e 70. Um Mini Cooper S correndo com o número 37 chegou em primeiro no Rally de Monte Carlo em 1964. Pilotado por Ted Hopke e Henry Liddell, foi a primeira vez em que uma equipe totalmente britânica venceu o evento. Mas não foi a única vez em que o Mini venceria. Em Monte Carlo, em 1966, Minis ficaram com a primeira, segunda e terceira posição. Mas todos foram desclassificados porque estavam com os faróis fracos, não porque venciam tudo que tinha pela frente. Em 1999, o prêmio Carro do Século foi presenteado ao carro mais influente do século XX. O Mini ficou com o segundo lugar. Ele foi vencido pelo Ford Model T. Eu acho que foi justo. 5,3 milhões de Minis foram vendidos, o que o tornou o carro britânico com maior popularidade. E então, em 2000, a BMW reiniciou a produção do Mini, dando vida nova à marca emblemática. Se o Mini dos anos 60 estava de olho nas estradas de Monte Carlo, o X-Raid Countryman estava de olho em algo um pouco mais árduo. Os desertos e terreno irregular de Dakar para começar. Disseram uma vez que a única coisa Mini desse monstro era o pedal. Pra mim, isso não faz muito sentido. O X-Raid Countryman é muito maior que o Mini Cooper. E precisa ser. Uma etapa do Dakar requer toneladas de equipamentos, literalmente. É como se fosse um tanque. Ele é tão barulhento quanto um. A divisão do X-Raid do Mini decidiu construir essa máquina, tinha um objetivo em mente: vencer o Dakar. E venceu. Todos os anos. De 2012 a 2015. Em 400 metros, curva à direita. Ele é feito para ser pilotado durante 2 semanas em desertos e terras eródidas. 5 quilômetros acima do nível do mar. E ainda faz manobras como um hot hatch em uma bela pista seca. Proprietários são efêmeros. A tradição de um carro como o Mini é mais do que quem tem as chaves da oficina. Eu realmente espero ver as asas do Mini voando por mais um século.
Essa é uma boa história. Bentley em Le Mans na década de 30. Pilotos cavalheiros, direção heróica e um herói pessoal meu. Mas tome conta dos carros, hein? Os dois são meus. Bentley. Uma empresa fundada em 1919 em Cricklewood, norte de Londres, que foi comprada pela Rolls-Royce nos anos 30. Uma empresa que é sinônimo de corridas e luxo. Talvez o melhor exemplo que eu conheço desses dois extremos da engenharia britânica. Durante quase um século, todos os Bentleys eram feitos manualmente para seguir padrões rígidos. Então, no começo do século XXI, quando a Bentley revelou seu primeiro carro produzido em massa, surgiram muitas dúvidas. O carro era o Continental GT, um gran turismo elegante que combinava o pedigree dos autódromos com um estilo impecável e toda a potência que alguém pode precisar. A transição para a produção em massa não enfraqueceu a experiência da Bentley nem um pouco. O Continental Super Sport 2017 é ágil, rápido e tem um design lindo. Ele une tração nas quatro, laterais do capô em fibra de carbono e saias laterais para criar o carro focado em desempenho mais potente que a empresa já construiu. O pedigree da Bentley é de corrida, e o Bentley Continental incorpora isso. Em 2007, um Continental Speed GT semelhante ao padrão quebrou o recorde de velocidade do Bugatti no Mar Báltico congelado. E depois, em 2011, ele quebrou seu próprio recorde. 205 por hora nos dois sentidos, no gelo. Mesmo quando constrói esses gran turismos maravilhosos, a Bentley busca a excelência. Hoje, Bentley significa modernidade, luxo inigualável e elegância. Mas isso nem chega perto da história toda. Um século atrás, o Bentley significava uma coisa completamente diferente. Significava Le Mans. Em 1930, a excêntrica dona da equipe de corrida Dorothy Paget financiou um Bentley muito especial em Le Mans. Era uma obra de arte de 4,5 litros com supercompressor, dirigido pelo Sir Henry Bentley Boy Birkin. Ele conseguiu o tempo mais rápido do dia, mas não conseguiu terminar a corrida. Mas foi uma corrida e tanto. A pilotagem corajosa de Sir Henry forçou a Mercedes de Rudolf Caracciola a sair da corrida ao custo da própria vitória. Mas com isso ele garantiu a vitória dos Bentley Sixes. Realmente um cavalheiro. O Sir Henry sabia que ele não tinha que provar nada. Em 1929, a aventureira Mary Victor Bruce já havia dirigido o Bentley de 4,5 litros definitivamente moderno em Montlhéry, batendo recordes de distância, velocidade e resistência. O desempenho do Bentley irritou tanto o Ettore Bugatti que ele o chamou de a carreta mais rápida do mundo. Mas o Blower riu por último. Em 2012, ele foi vendido em um leilão por mais de 4 milhões de libras. Mais que suficiente para comprar um Veyron e um caminhão de corrida. Se é que você está fazendo as contas.
Como eu disse pra eles, não dá pra fazer um filme sobre a cultura dos carros sem você nele, tá? Eu aviso se precisarem de você de volta.